Mano, para tudo porque a gente acabou de ter um teaser de Monarca Legado dos Monstros temporada 2. E ele entrega uma coisa que muita gente ainda tava duvidando. O Godzilla tá de volta e do jeito mais brutal possível. E aí vem a pergunta que não quer calar. Isso é só um take bonito pra hype ou um sinal de que vai rolar um confronto absurdo no oceano envolvendo um monstro marinho tipo um Kraken? Ou essa poderia ser talvez a chegada do Godzilla na Ilha da Caveira? Porque se o Godzilla estiver chegando perto demais da Skull Island em 2017, a gente pode estar olhando para um dos momentos mais perigosos do Monsterverse em termos de continuidade. Então fica comigo até o final porque eu vou te explicar o que vazou, de onde veio, o que dá para tirar dessas cenas e o que isso pode significar para a temporada inteira. Eu sou Eric Birelais e vamos junto para mais um vídeo. Vamos começar explicando para vocês o que exatamente saiu e como saiu. Primeiro que isso não foi um trailer oficial no YouTube e muito menos um trailer completo, muito pelo contrário. Na verdade foi um daqueles anúncios da Apple TV Plus, sabe? Aquela vinhetinha que aparece quando você abre a plataforma e vai dar play em algum conteúdo. Eles fazem várias versões com clipes de várias cenas e uma dessas versões tem cenas de Monarca temporada 2 no meio. E aí a galera percebeu, recortou essas cenas e a gente teve o nosso mini teaser bem improvisado, vamos dizer assim. E sim, pra você que já assistiu o teaser deve ter percebido que o áudio ficou meio todo picotado e tudo mais, mas ó galera, isso é 100% normal, afinal como eu disse, não é um teaser oficial, entendeu? A galera meio que juntou uma porrada de cena e fez uma mistureba e jogou no YouTube. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que a gente tem muitas cenas boas e bota cena boa nisso. Vamos começar então logo dando uma olhada nessas cenas porque mesmo elas sendo muito rápidas, dá pra gente montar um quebra-cabeça bem interessante e descobrir o que tá vindo por aí. A primeira cena que a gente vê é o Kong batendo no peito e rugindo. Essa parte não é exatamente nova, já tinha aparecido antes. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. O Kong aparece olhando para cima, como se estivesse encarando alguma coisa acima dele. E pelo menos pra mim isso não é uma pose de um rei se exibindo ou algo assim, entendeu? Na verdade, parece mais uma pose de que, ó, tem algo chegando. E o fato dessa cena acontecer de dia também chama a nossa atenção, porque quando o Monsterverse mostra briga gigante em plena luz, geralmente é porque eles querem que você veja a escala do caos sem esconder nada. Logo depois temos uma cena da Kate correndo com aquela cara de, meu, deu muito ruim, e o cabelo dela voando com o vento como se tivesse uma batalha colossal acontecendo atrás dela. Então, pelo menos na minha cabeça, é bem provável que tudo isso seja a mesma sequência. No caso, então, o que estaríamos vendo seria o Kong enfrentando algum titã ou ameaça e os humanos tendo que sobreviver bem no meio de toda aquela confusão, correndo, se escondendo e também escapando por pouco. Pode ser talvez alguma criatura clássica, tipo um Skullcrawler? Pode. Pode ser talvez um novo titã que vai aparecer pela primeira vez? Também pode. Mas a coisa mais interessante é o tom dessa cena. Afinal, ela acaba mostrando pra gente que a Ilha da Caveira vai virar basicamente uma zona de guerra. E aí vem uma parte que eu gostei muito, galera. O Lin Shao aparece num lugar super moderno. Uma instalação que parece bem grande, limpa e com cara de base importante. Bom, galera, basicamente eu gostei dela porque, poxa, aparece o Lin Shao e essa cena deixa muito clara que ele não vai estar aparecendo só em flashbacks como muita gente estava achando. Afinal, muita gente acreditava que ele tinha morrido lá na primeira temporada. E eu nem culpo tanto essa galera. Afinal, a montagem, tudo que aconteceu no final da primeira temporada, meio que algumas pessoas não entenderam que ele tinha sobrevivido. Só que esse take de agora deixa muito bem claro que ele tá vivo e ele voltou pro presente. E ele fala algo do tipo, abre aspas, o que vem agora? Fecha aspas. Como se tivesse acabado de passar por um inferno e agora tá tentando entender o que tá rolando no mundo real. Ah, mas com quem ele tá falando nessa cena? Bom, a gente tem muitas teorias pra isso, né? Pode ser alguém da Monarca, pode ser alguém da Apex, pode talvez ser algum personagem novo que vai ter uma presença bem importante nessa nova temporada. E aqui entra uma vibe que muita gente sentiu, porque essa instalação lembra muito o clima de Monsterverse cinema. Principalmente as bases e a iluminação que lembra Godzilla King of the Monster.
Eu não tô cravando aqui pra vocês que esse lugar é o Castle Bravo, como muita gente tá dizendo por aí, mas eu também não descarto essa possibilidade. Afinal, quando a gente olha pra linha do tempo do Monsterverse, a gente percebe que a segunda temporada ela tá acontecendo lá por volta de 2017. Então, dependendo de como eles organizam o canon, certas estruturas do mundo já estariam em construção ou funcionando. A próxima cena que temos volta ao mar e aqui a coisa fica bem interessante. A gente vê um barco sendo perseguido e logo depois aparece aquela imagem do tentáculo gigante subindo por cima do barco. E não é um tentáculo liso, bonitinho, não. Ele tem um visual agressivo, com texturas e com grandes partes que parecem serrilhadas, como se fosse feito para rasgar, segurar e afundar tudo. Em seguida vem a cena do tentáculo agarrando o barco e puxando para o fundo. Ou seja, a segunda temporada já tá brincando um pouquinho com a gente, mostrando que a gente não vai ter só ameaças que acontecem dentro da Ilha da Caveira. Aos redores da ilha também vai ter bichão monstruoso lá. A gente pode ter algo tipo um Kraken que ataca navios, desaparece com pessoas e tá aterrorizando essa parte. E o legal é que isso é perfeito para a história, porque obriga o Kong a agir. Se tem um bicho gigantesco invadindo o território dele, o rei não pode ficar parado. Então faz sentido que o arco que a gente veja dentro da série seja mais ou menos o seguinte. Primeiro a gente tem esse monstro começando a atacar no mar. Depois ele vira um problema recorrente. A monarca tenta investigar, o Kong entra no caminho, e em algum momento o monstro cruzaria com algo muito pior do que ele existindo dentro do oceano. Sim, eu tô falando dele, o nosso querido Gojira. A última cena do teaser é a que vende a temporada inteira. Godzilla emergindo do mar, rugindo, as ondas explodindo ao redor dele, tempestades pesadíssimas, relâmpagos rasgando o céu atrás dele e ele com o visual clássico do Monsterverse moderno, o design lá de 2019. E ó, essa cena ela é tão épica que dá pra entender o porquê a galera desse universo e também a galera daqui, né, chama ele de Rei dos Monstros, porque o negócio é cabuloso demais. E ó, tem um detalhe que é muito importante, dá pra ver que as placas dele começam a brilhar e o pescoço também. E isso pode significar duas coisas. A primeira pode ser um tipo de alerta, uma intimidação, falando ó, eu tô aqui, tá? Cheguei, eu que mando no pedaço. E a segunda coisa é que ele tá carregando seu sopro atômico. Só que, tipo, pelo menos nesse caso, pô, pelo menos a boca e os olhos dele já deveriam estar brilhando também. Então, se fosse pra apostar, talvez eu apostaria mais na primeira opção, né? Intimidação. Tá, mas agora eu quero falar com vocês de algo que eu ouvi muito fã falando, que tipo, eu não gostei muito, mas vamos lá, né? Porque é uma teoria até que interessante. Será que essa cena do Godzilla é o final da temporada? Tipo o Kong rugindo na tempestade no final lá da primeira temporada? E ó, eu entendo que o povo ache isso porque, de fato, concordo. É uma cena que a gente olha e fala, meu Deus, que cena épica. Parece muito um fechamento de episódio. Só que eu não acho lógico que essa cena seja o final da temporada. E o motivo é bem simples. Se o Godzilla só aparece no último segundo do último episódio, eles não colocariam isso em um teaser. Eles guardariam como surpresa porque seria o maior trunfo possível. E ó, tem um outro ponto importante. Lá na primeira temporada, os primeiros trailers mostravam em sua maioria cenas dos primeiros episódios e esconderam muita coisa do final. Então é bem possível que esse take do Godzilla saindo do mar, ou seja, o final do episódio 1, pode ser também o final do episódio 2, ou talvez um daqueles momentos no meio da temporada que acaba virando a chave de tudo. E é aí que entra uma teoria bem legal, que é a teoria do episódio 6. Na primeira temporada, o episódio 6 foi aquele episódio gigante antes do final, um dos mais marcantes, então dá pra imaginar que a série adote um padrão. Então anota aí que existe essa possibilidade, chegou o episódio 6 é porque a coisa vai começar a ficar insana. E se isso for verdade, pode ser que quando chega esse momento no meio da temporada, a gente tenha um confronto épico do Godzilla vindo a acontecer. E isso seria muito legal porque não coloca só o Godzilla como uma participação especial, não, coloca ele realmente fazendo parte da trama. Só que é claro que isso também acaba levantando muitas perguntas e uma delas é: o que o Godzilla tá fazendo nessa temporada? E aqui a gente tem duas respostas bem fortes. A primeira delas, e a mais direta, é que ele tá indo atrás de monstros marinhos. E eu digo isso porque o Godzilla no Monsterverse funciona quase como um equilíbrio natural. Quando aparece uma ameaça grande demais, ele responde. E um Kraken afundando navios, rondando a Ilha da Caveira e causando desequilíbrio, parece exatamente o tipo de coisa que chama a atenção dele. Só que a segunda hipótese é o que
preocupa todo mundo, porque e se tudo isso tiver ligado à Ilha da Caveira? A temporada 2 claramente coloca a Ilha da Caveira no centro da história, e a gente já sabe que a ilha não é normal. Ela tem um sistema de tempestade próprio, que protege o Kong e mantém certas ameaças afastadas. Em Godzilla vs Kong, isso sempre foi muito claro. Kong estava seguro enquanto permanecia na ilha. O problema começa no momento em que ele sai dela, porque aí o Godzilla sente ele e vai atrás. Então, se esse teaser mostra o Godzilla se aproximando da região da ilha em 2017, nasce o medo real. Será que a série vai arriscar um encontro entre Godzilla e Kong antes de 2024? E ó, sendo bem sincero aqui com vocês, meu Deus, por favor, que isso não aconteça. O legal de assistir o Godzilla vs Kong é justamente que esse é o primeiro encontro oficial deles, naquele ponto exato da linha do tempo. Antecipar isso quebra um dos pilares mais importantes do Monsterverse. Se a série quiser brincar com essa ideia sem estragar tudo, a única saída segura seria algo como o Godzilla chegando perto, mas não pisando na ilha. A tempestade natural impede a passagem dele, ou o monstro marinho surge e interrompe tudo. A gente meio que teria um quase encontro vindo a acontecer, entendeu? Mas a luta de verdade, acontecer realmente a porradaria, aí eu não sou muito a favor não. Isso na verdade até eu acho meio arriscado. Tá, mas agora eu quero saber de vocês, e aí? Na sua opinião, o que o Godzilla tá fazendo nessa cena do teaser? Será que ele tá indo atrás do Kong ou indo enfrentar o Kraken? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!